Também os símbolos de Natal, eles não têm respaldo nas Sagradas Escrituras. Ele tem respaldo no paganismo, mas não nas Escrituras Sagradas. E este é o motivo pelo qual nós não comemoramos o Natal. Vamos ler aqui com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Está em Romanos, a epístola do apóstolo Paulo em Romanos. Para só achar o assunto que Deus mostrou, irmãos. Que piedade, Senhor. Romanos no capítulo 16. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16. Até o costume de colocar presentes debaixo das árvores, uma coisa do paganismo. Isso é abominável perante Deus. Não tem tempo para entrar em detalhes, mas a Irmandade já está bem doutrinada. Romanos capítulo 16, vamos começar do versículo 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasson, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa carta aqui, amados irmãos e irmãs, o Senhor, Ele se usou do apóstolo Paulo para que ela fosse direcionada aos irmãos que estavam em Roma.
na verdade, pelo que lemos aqui, ele ditou esta carta para Tércio. E Tércio, enquanto Paulo ditava, ele ia escrevendo. Sabemos que naquele tempo, irmãos, Paulo, ele tinha sido apóstolo preso por causa do Evangelho. E era um tempo também de grande perseguição para com a obra de Deus, que estava ali no seu início. E ele dizia aqui: saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Como Deus deu a graça de falar antes com relação a Natal, que a nossa fé está fundamentada na doutrina apostólica. Então, o fato de nós saudarmos com o ósculo santo é por conta das recomendações que está aqui nas Sagradas Escrituras. Alguém poderá falar, mas aqui eles estavam falando com os irmãos em Roma. Mas tem epístolas aqui de caráter universal que também tem esta recomendação para que os irmãos se saudem entre si com o ósculo santo. Ele disse: irmãos, rogo-vos que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Dissensões, amados irmãos e irmãs, é discórdia. As pessoas, quando discordam de algum assunto e têm um ponto de vista divergente, ela causa dissensões. Isto aqui já acontecia muito naquele tempo, no princípio da obra, que tinha pessoas ali que eles discordavam de muitas coisas que o apóstolo anunciava, guiado por Deus. E nós vivemos num tempo, irmãos, embora muito distante daquela época, mas que isto ocorre com mais frequência no tempo que vivemos. Nós vemos pessoas que elas promovem dissensões, têm os seus pontos de vista, suas discórdias em determinados assuntos e os seus inconformismos, e nisso ela veicula todos os seus inconformismos para confundir aos simples. Mas o Senhor guarda aqueles que são prudentes, pois o Senhor Jesus falou: nós devemos ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, irmãos. Então tem muitas coisas que não é nem aconselhável a Irmandade ficar ouvindo, e coisas que combatem contra esta obra, mas às vezes vem ao conhecimento de um irmão e de uma irmã, e eles, na simplicidade, faltando-lhe prudência, replica aquilo que chegou até o seu conhecimento através de um celular, de uma mensagem ou um áudio. Mas bem-aventurado aqueles que são prudentes, que não replicam aquilo que não edifica e que também não tem origem nas Sagradas Escrituras, e são inspirados por pessoas com ódios e também tomadas de espíritos que contradizem o Espírito Santo. E notai-vos também aqueles que promovem escândalos contra a doutrina que aprendestes. Ele era aqui bem enérgico: desviai-vos deles. Irmãos, tem muitos escândalos que acontecem, sempre teve escândalos. A obra de Deus, desde o seu princípio, teve escândalo, e o Senhor Jesus, ele falou, sabendo disso: é mister que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo vier.
E um dos primeiros escândalos surgido nas Sagradas Escrituras e no meio desta obra foi a traição. Judas foi um traidor e, além disso, ele era um tesoureiro. Ele ficava ali com os recursos que as pessoas doavam para atendimento aos pobres. Ele tinha a bolsa, ele era um tesoureiro. E ali ele também se apossava, irmãos, indevidamente, daqueles recursos que ali entravam. Isso está escrito aqui nas Escrituras. Então, eram escândalos. Amados irmãos, e muitas vezes, quando acontece um escândalo, as pessoas falam: olha, ninguém julga, ninguém é juiz. A Irmandade sabe que nós temos a lei, as nossas leis aqui na nossa nação. Tem as leis civis, as leis de trânsito, as leis criminais. E se um indivíduo ele infringe uma lei, vamos dizer, criminal, irmão, eles infringem uma lei, e haverá um comentário da população, porque tem casos que acontecem e são casos trágicos e que gera grande comoção na população e também geram comentários. E esses comentários não são que estão julgando, a população não está julgando, ela está inconformada com aquilo que aconteceu e comentam seus inconformismos. Julgar é pegar a pessoa que cometeu e falar: esse daí vai morrer, vai tirar 30 anos de cadeia, ou vai tirar. Aí está julgando. Isso é um juízo. Agora, comentar é outra coisa, os inconformismos. E acontece certas aberrações no nosso meio, que aqueles que amam a doutrina, eles não se conformam, são tomados de inconformismo. E às vezes comentam indignado, eles não estão julgando. Julgando eles vão falar, só se a pessoa que comete essas atrocidades, fala: esses daí já estão no inferno, aí está julgando. A gente não pode fazer isto. Mas muitos ficam indignados, e bem-aventurados são aqueles que ficam indignados com certas coisas que denigrem esta graça maravilhosa. Bem-aventurados são aqueles que ficam indignados e não se conformam com aqueles que causam sérios escândalos. Mas a Irmandade tem que saber uma coisa, irmãos. Nós, a congregação cristã, essa entidade civil, religiosa, ela não é responsável pelos atos dos seus membros. Eu mesmo, Deus com certeza tem me guardado e me guardará, eu creio nisso. Mas se eu cometer alguma coisa ou falar alguma coisa de cima deste púlpito ou ministrando a palavra de Deus, a congregação cristã ela não é responsável, porque cada um de nós somos responsável pelos nossos atos. E muitos, vendo algumas coisas, alguns desastres que são cometidos, eles querem culpar a instituição. A instituição também não leva para os céus, porque a instituição ela precisou deste nome para ter um registro. Como um povo grande desse, quantos templos ou prédios, casas de oração, e isso daqui a lei exige que tenha um registro, que tenha um CNPJ, que tenha uma razão social. Isso são exigências da lei. A instituição em si, ela não leva nós para os céus. Mas o que está aqui dentro no nosso meio, porque, irmãos, nós temos 100% de convicção, não é nem 80% nem 90%, é 100% de convicção. A graça de Deus está entre nós, irmãos. Isso daqui não tem como negar. Agora alguém vai falar assim: mas tem outras denominações evangélicas, então a graça de Deus não está no meio deles.
Irmãos, não é isso que nós estamos falando, e nós não estamos aqui para julgar se outras denominações têm ou não têm a graça de Deus, mas nós estamos falando de nós. Nós temos a convicção que a graça de Deus está entre nós. Ainda ouvimos aqui vários relatos, testemunhos, que se não fosse pelo horário, iria se estender, se tivesse tempo, como ainda falou a serva de Deus. Pena que o horário já se foi, mas tem tanta coisa que Deus faz no meio deste povo, irmãos. Sinais que seguem, nos acompanham, os dons de Deus que aqui se manifestam. Então, o Senhor, Ele está no meio deste povo, e temos certeza que Deus salvará um grande povo na terra. E Ele disse aqui: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, e apartai-vos dos que promovem escândalo contra a doutrina que aprendeste. E mais uma vez, bem-aventurado é aqueles que sente-se inconformado quando vê escândalos acontecer no meio do povo de Deus. Irmãos, na verdade, a graça, a obra de Deus, ela vai de valor em valor. Aqui não é uma reunião de pessoas perfeitas. Os espíritos aperfeiçoados, eles se congregarão um dia com Cristo, mas não aqui. Aqui não é uma reunião de pessoas perfeitas. Aqui é uma reunião de pessoas imperfeitas, de pessoas cheias de defeitos, e o Senhor, no decorrer da nossa caminhada, Ele vai nos aperfeiçoando, Ele vai nos santificando, mas porque se nós fôssemos perfeitos, a oração do Pai Nosso não faria sentido para nós. Nós nem pediríamos perdão, porque nós somos perfeitos e nós não erramos. Mas não, aqui é uma reunião de imperfeitos, e nós vamos aperfeiçoando no dia a dia. Na verdade, imperfeitos, mas estamos salvos pelo poder do Senhor, salvos pelo seu sacrifício. Então nós temos certeza de salvação. Ainda tem um hino que fala assim: mesma hora de expirar, mesma hora que estivermos morrendo, sentiremos a salvação. Então nós sentimos a salvação dentro de cada um de nós, mas sabemos que nós temos as nossas imperfeições, e nós vamos de luz em luz, de valor em valor. A Irmandade vê quantas coisas vão mudando no meio da obra de Deus mesmo, quantas coisas vão se aperfeiçoando. É luz que Deus traz na mente dos servos de Deus, alteração nas orquestras, alteração na forma de servir a Santa Ceia, e outros assuntos que descentralização na parte material da obra de Deus. Quantas coisas eram centralizadas. A nossa própria reunião ministerial tinha uma grande concentração, tudo ali na congregação do Brás. Deus foi iluminando os irmãos e descentralizou, montou regionais, uma em Guarulhos, outras em Santo André, outras aqui no Brás mesmo, aqui em São Paulo. Então, isso na parte material também administrativa, foi Deus dando luz, e nós vamos crescendo assim, irmãos. Agora, muitos julgam: mas fazia assim, agora está fazendo desta forma. Lá no começo era igualzinho. Uns tinham uma opinião, outros tinham outra. O Senhor começou a fazer a obra, aí o Senhor começou a chamar aqueles que não eram judeus. Os judeus foram lá e falaram: eles têm que se circuncidar. Mas como? Isso daí é da lei. Aí outros achavam que não poderia se reunir com aqueles que não eram judeus, com os gentios. Então todos tinham um conflito, mas desde o começo é assim. Aí o Senhor permitiu que lá na Assembleia de Jerusalém, eles fizeram ali uma assembleia, como é a nossa RGE aqui, e ali começaram a pôr esses assuntos, irmãos, ali em pauta, e Deus deu uma luz para um apóstolo: olha, não convém que nós venhamos colocar o peso da lei em cima deles.
vamos falar para eles apenas se abster da fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é a conjunção carnal entre duas pessoas que não são casadas. Elas não são casadas e ali tem um relacionamento, uma conjunção carnal. Então isso é fornicação. E o fornicário, está escrito que ele não entrará no reino dos céus. Ele falou assim, então Deus dava pelo seu Espírito Santo, aconselha eles que se abstêm da fornicação, das coisas sacrificadas aos ídolos, como nós acabamos de falar do Natal e outras festas que são sacrificadas aos ídolos, e também da carne sufocada. A carne sufocada é aquela quando mata o animal que vai servir como alimento, mas não tem o escorrimento do sangue. Principalmente uma ave, as pessoas costumavam antes puxar o pescoço e ali matar aquela ave, e o sangue ficava dentro daquele animal e depois comia. Isso não pode. E nem aquelas comidas também que às vezes são feitas com sangue, irmãos. Tem o chouriço e tem outras comidas que ali colocam sangue. Então foi dando essas partes doutrinárias que ficou aqui. Mas bendito é o Senhor, e com o decorrer do tempo foi o Senhor aperfeiçoando a sua obra. E tem coisas que hoje nós vivenciamos nesse ajuntamento santos, e lá na frente pode sim ter uma alteração, porque as coisas são assim, elas são de luz em luz, de valor em valor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas irmãos, o que não pode alterar é a guia do Espírito Santo no nosso meio. Isso não pode acontecer nunca. Não está escrito na Bíblia que numa reunião, bendito é o Senhor, como essa, os homens têm que sentar de um lado e as mulheres têm que sentar do outro. Isso não está escrito, mas foi luz que Deus deu para o servo de Deus. Irmão, será que em outras igrejas, outras denominações, em que as mulheres sentam junto com os homens, será que por causa disso Deus não passa lá? É claro que Deus passa também. Quantas pessoas sentem a presença de Deus porque tem o coração sensível, mas Deus deu esta iluminação. Bendito é o Senhor para os seus servos. E quantas outras coisas, até esse nome, irmãos, que está aqui em nome do Senhor Jesus. Os servos de Deus no começo tinham os templos, mas eles falavam assim: Senhor, naquela denominação eles põem um vaso com enfeite, põem outros dizeres bíblicos, e nós queríamos colocar alguma coisa, porque não tem nada para a gente colocar, é muito limpo. Aí numa oração, Deus tomou uma irmã e falou: servos de Deus, vocês estão procurando algum dizer bíblico para colocar, aleluia, dentro das casas de oração? Não coloca nada, coloca apenas em nome do Senhor Jesus. E é por isso que tem aqui em nome do Senhor Jesus, que é tudo por divina revelação. Bendito é o nome santo de Deus. Mas o Senhor está mandando esta palavra porque o Senhor está vendo todos os movimentos que estão acontecendo no meio do seu povo, e pode ter certeza, irmandade, essas aberrações, esses escândalos, eles não vão diminuir. É claro que nós, como amamos a palavra de Deus, nós queríamos ver ele diminuir. É que nem quem ama a nação onde que nasce, ele quer ver aquela nação progredir, quer ver a economia da nação progredir, toda a nação crescer, porque ele ama aquela nação. E nós também, irmãos, queremos ver, espiritualmente falando, sempre as coisas boas acontecer no nosso meio, porque nós amamos o lugar que Deus nos colocou. Mas, irmãos, as notícias, elas não são boas. Eu queria até pregar outra coisa, mas é isso que o Senhor revela. Vai acontecer, e está acontecendo, e ainda acontecerá, porque muitos que estão no nosso meio estão aqui, mas são joios, não são trigos. Isso já é dito pela palavra, que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E muitos estão no nosso meio, são joios, e quanta coisa o adversário quer ainda trazer, governar, imperar
entrar no meio dos casais, fazendo com os casais cometam abominações perante Deus. Mas alguém vai falar: mas eu sou casado com ele, mas eu sou casado com ela, e por que essas coisas? Não, irmãos, mas tem coisas que debaixo de quatro paredes são abomináveis perante Deus, e o adversário está entrando e fazendo o povo de Deus cometer tanta coisa. E tem pessoas ainda, casais, que eles compartilham as suas experiências que afrontam o Senhor, compartilham com outros, e isto vai crescendo no meio do povo de Deus. A irmandade não tem noção daquilo que se congrega no nosso meio. A irmandade, na nossa simplicidade, nós vamos pensar: isso nunca acontece, mas a irmandade não tem noção. Bendito é o Senhor. Mas que Deus nesta noite venha trazer através desta palavra, irmãos, força, espiritualidade, temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, que venha trazer para nós amor para com as Sagradas Escrituras. É que nem Deus deu de falar no culto passado, irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo é coisa muito sagrada. Deus doeu no Senhor, Ele vê o seu Filho passando por tudo aquilo, mas não tinha outro remédio a não ser aquele caminho, porque Deus queria dar para nós condições de nós reatarmos a nossa amizade com Ele, e de um dia morar com Ele. E para que isso fosse possível, Deus teve que sacrificar o seu Filho. Então, o sacrifício de Jesus Cristo é coisa muito sublime, muito sagrada. Mas as pessoas, tomadas por esses espíritos de leviandade, estão fazendo humor. É humor gospel, é humor desta forma, humor de outra forma. Pegam as coisas sagradas, um véu na cabeça da irmã, eles pegam, é uma coisa sagrada, é doutrina, é sinal de poderio nos anjos, isso daqui é doutrina. Não, mas as pessoas pegam, tomado ali de um humor maligno, que falam que é o humor gospel, e pegam os véus, homens ou irmãos, e põem na cabeça, fazem chocarrice, imitam irmãos de ministério, fazem tantas outras coisas, e é uma avalanche tão grande que está vindo contra o povo de Deus, e o povo de Deus não pode aceitar. Irmãos, aleluia, sabe o que Deus quer fazer? Deus quer colocar nojo, aversão em nós por essas coisas profanas, por esses comportamentos profanos. Deus quer colocar nojo em nós, aversão. Quem quiser que vá, porque está escrito aqui: quem está de pé, cuide-se para não cair. Quem que é limpo, limpe-se mais ainda, mas o que é sujo, suja-se mais ainda. Está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Mas a irmandade tem que sentir repulsa quando ver algumas coisas brincando, zombando, fazendo humor com as coisas sagradas. Bendito é o Senhor. E irmãos, não se entristeça com esta palavra, mas Deus está vendo tanta abominação, e Deus não vai reagir, Deus não vai se levantar, Deus não vai nos admoestar, Deus não vai nos corrigir. Irmãos, no fim vai ser colhido o joio e o trigo vai para um lugar e o joio vai para outro lugar. Glória ao nome santo do Senhor. Mas seja um vaso de honra, irmão, seja um vaso de honra, irmã, porque as coisas estão muito mudadas. Muitos lá fora culpam Deus pelas desgraças, Deus é culpado pelas pestes, Deus é culpado por alguém estar debaixo da ponte, Deus é culpado pelos aqueles que estão no vício das drogas. As pessoas falam: que Deus é esse? E vai julgando Deus, vai culpando Deus. Cadê o amor desse Deus? Como que se fosse Deus que fizesse aquilo. Irmãos, pelo contrário, todas as pessoas que estão escravizadas, elas não estão na mão de Deus, elas estão na mão do maligno. Bendito é o nome santo do Senhor. Deus querendo abençoar a humanidade, Deus querendo, mostrou o seu amor para a humanidade, mandando o seu Filho Jesus Cristo, mas eles não aceitam.
acreditam. Teve aí um evento, irmãos, em que pessoas, aleluia, no meio de uma plateia tão grande, um se vestiu de Satanás e outro se vestiu de Jesus Cristo, puseram Jesus Cristo na corrente e o diabo puxando Jesus Cristo pelo asfalto, e depois querem culpar Deus por todas essas coisas e vão provocando a ira de Deus. Irmãos, temos, aleluia, tem um caminho. O próprio Moisés, quando ele começou a falar por povo, aí ali em Deuteronômio 28, ele, aleluia, Deus deu na boca dele como que é o caminho para ser abençoado por Deus. Bem-aventurado são aqueles que servem ao Senhor, pois aqueles que seguem ao Senhor e obedecer a sua lei, eles serão benditos no campo, benditos na cidade, não haverá estéril, aleluia, no meio da sua vida, nem nos animais e nem no meio das famílias. E foi pregando, mas depois tem o segundo parágrafo falando assim: porém, se desobedecerem a lei de Deus, aleluia, o adversário virá contra vós, os vossos animais, eles não vão produzir, porque para toda ação tem uma consequência, e a consequência de tudo isto que está no mundo, se tem, aleluia, o furor da natureza, querem culpar Deus. Não é o homem que está desmatando, que está acabando com tudo. Se tem enfermidades, querem culpar Deus. Não é o homem que hoje, aleluia, põe tantas coisas na mesa para comer, sabendo que aquilo é agressivo. Tem pessoas que compram, irmão, tem vício, eles compram o cigarro, está escrito lá que o fumar traz câncer, mas a pessoa, ela não está nem aí, ela quer, aleluia, matar o desejo que tem no seu corpo, depois pega uma enfermidade. O culpado é Deus, glória ao nome santo do Senhor. Mas bem-aventurado este povo que está aqui e que são alvos da misericórdia de Deus. Todos nós que estamos aqui, nós somos alvos da misericórdia de Deus. Não saia, irmãos, por nada debaixo desta proteção. Irmã, não abra mão da tua conversão, dos teus princípios, não abra mão daquilo que Deus te ensinou. Guarda no teu coração, ata no teu pescoço e leva na tua vida, aleluia, aquilo que Deus te ensina. Bendito é o nome santo do Senhor, porque tu vai ver o resultado no teu dia a dia, tu verás o resultado nos teus filhos, nos teus netos, até a tua última geração. Tu verás o resultado daqueles que guardam o conselho da palavra. Bem de ler lá em Salmo 127, daquele homem que teme a Deus, verão seus filhos ao redor da sua mesa como oliveira. Bendito, e o inimigo não vai perturbar ele na porta. Olha, Deus está agora falando por esta palavra. Tu sabe a tua fraqueza, sabe a tua limitação, mas obediência e lealdade, ele não tem nada a ver com fraquezas e limitações. Seja leal, seja obediente. Se Deus fala para não comemorar, não comemora. Não é para fazer, não faz. Se Deus fala que teus olhos têm que ser puros, clama a Deus pela pureza. Bendito é o nome do Senhor, porque tem casas se destruindo pelas impurezas nos olhos. São vícios em pornografias que a pessoa não consegue mais. Bendito é o Senhor se livrar daquilo, e aquilo vai destruindo a sua família, vai destruindo a sua comunhão com Deus e tantas outras coisas. Tem um olhar impuro, mas essa palavra é o colírio nos nossos olhos, ela vai pingar no olho da igreja. Deus quer tirar toda a impureza. Irmão, daqui a pouquinho esta igreja vai estar numa comunhão tão santa, porque percebe-se que Deus está fazendo uma obra, aleluia, tirando as rebarbas da nossa vida. Sinta o teu olhar puro agora, sinta a tua mente pura, porque se tu deixasse a tua mente com todos os pensamentos quando tu entrou aqui, aquilo que tu pensou nesta semana, aquilo que tu pensou, e o teu corpo, aleluia, ele exigiu de ti, e tu vendo que o teu corpo tinha necessidade, tu foi lá procurar. Se eu ler aqui, esse meu desejo vai ser saciado. Se eu assistir isso daqui, eu sei que depois de um certo horário eu posso assistir isso
isto aqui tranquilo, e eu vou matar esse desejo do meu corpo, agora não tem ninguém me vendo, isto aqui não vai me comprometer. Mas Deus vê tudo. Deus, Ele não aparta de nós, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. Bendito é o nome santo do Senhor. E tu estás levando a tua alma para uma condenação eterna, e tu estás abrindo porta para as desgraças entrar na tua vida, na tua família. Tu não sabes, mas tem tantos planos do teu adversário para estragar o teu casamento, acabar com o teu matrimônio, para entrar na vida dos teus filhos. Isto são projetos diários que surgem. Bendito é o nome santo do Senhor. E Deus quer te preservar, e o Senhor manda te perguntar, porque, irmãos, um dia eu vi alguém falando, o Senhor pode pregar? Isso não existe, pedir para a igreja permissão para Deus falar. Bendito é o nome santo do Senhor, porque o Senhor prega sem pedir autorização, mas o Senhor pergunta uma coisa agora: a igreja quer ser revestida da habitação do alto, a igreja quer ser revestida das armaduras de Deus, porque com a nossa capacidade, com o nosso, aleluia, conhecimento, o nosso nível intelectual, nós não vamos, irmãos, quanto censura, este povo aí não tem estudo bíblico, este povo aí não é, aleluia, orientado a ter estudo bíblico. Quantas pessoas, irmãos, com estudo bíblicos, formado em teologia, com pós-graduação, se reúnem aos centenas, dezenas, e cada um pensando de uma forma, se reúne em podcasts e discute, e um agride o outro, tudo com estudo bíblico, pensando que o estudo bíblico, ele é a solução. Nós orientamos a irmandade: leia a Bíblia, leia as Sagradas Escrituras. Isso não tem como falar para não fazer. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas se essa irmandade buscar ao Senhor, pôr no seu cotidiano o hábito de ler as Sagradas Escrituras, bendito é o nome santo do Senhor, porque eu conheço irmãos que reuniam os seus filhinhos pequenininhos aos seus pés, bendito é o Senhor, pegava as Sagradas Escrituras e contava as histórias da Bíblia. Meu pai quantas vezes fez isso comigo e com os meus irmãos, que somos 7, e quantos irmãos também de ministério que eu conheço. Bendito é o Senhor, que o pai reunia ali e fala: vamos contar aqui uma história da Bíblia. Bendito é o Senhor. Mas hoje não tem. Os pais terceirizam a educação para um celular ou para uma outra coisa, e não tem aquele contato com os filhos. Mas não se sintam agredidos por esta palavra, pois Deus está fazendo este alerta, esta recomendação, porque tem muita coisa querendo vir e dominar, exercer domínio contra os nossos filhos, contra a nossa geração, confundir a cabeça dos pequenininhos e dos jovens também. Mas se tu ficar no pé do Senhor, como essa irmã que foi abandonada com 5 filhos, e ela ficou no pé do Senhor, o Senhor não deixou ela ser processada, o Senhor mudou uma lei ao seu favor, e o Senhor deu a graça de ela estar aqui há mais de 40 anos, glorificando a Deus. Deus promete para esta igreja: aquele que ficar nos pés do Senhor, buscar ao Senhor, aleluia, vai passar os dados inflamados, aleluia, perto da tua casa, mas nenhum deles vai atingir o teu filho, não vai atingir a tua esposa, não vai atingir o teu esposo. Esse louvor que acabou de sair da tua boca, ele chegou lá no trono da misericórdia de Deus. Sinta agora essa comunhão, essa espiritualidade que esta palavra gera agora no teu ser. Pode glorificar a Deus e não deixe essa comunhão sair de perto, que hoje Deus vai te dar uma arma aqui tão potente, tão
tão poderosa. O teu inimigo tem que te respeitar. Tu não é um homem à toa, tu não é uma mulher à toa, tu és um homem de Deus, tu és um servo de Deus, lavado as vestes no sangue de Jesus Cristo. Tu és uma mulher de Deus, lavado as vestes no sangue de Jesus Cristo. Mesmo que a vulgaridade quer te tomar, o Senhor, Ele sempre entra, Ele sempre te defende. Então não perca esta comunhão, que tem uma arma muito potentíssima para derramar o Senhor hoje no nosso meio. Igreja reunida em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba agora as armaduras de Deus. O inimigo, ele tem que se conscientizar que tu não vai ceder. Irmãos, o nosso inimigo tem que se conscientizar que não está tão fácil assim como ele está pensando. Está fácil para aqueles que são incautos, está fácil para aqueles que não têm temor de Deus, para os que entram aqui e não dá crédito às pregações. Como falou Isaías, quem deu crédito às nossas pregações e a quem se manifestou o braço do Senhor? Tem aqueles que não dão crédito às pregações. Então está fácil, mas o adversário, ele pensa que tudo está fácil. Eu consigo entrar no meio daquele povo, eu consigo entrar naquela igreja, aleluia, naquele bairro, eu consigo entrar no outro bairro, eu consigo entrar, aleluia, lá aonde eu quero. Bendito eu fazer o que eu quero. Engano do teu inimigo, porque ele consegue se nós estivermos desarmados. Mas quando Deus reúne um povo assim, na comunhão, que canta, que busca, que clama, que ora, que toca com sinceridade, aí o Senhor arma o povo, o Senhor dá força para o povo. Pode ter certeza de uma coisa, como está escrito aqui: em breve o Senhor esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Igreja, Deus quer colocar alguma coisa debaixo dos nossos pés hoje, dentro deste culto, que a igreja seja coberta com o sangue de Jesus Cristo agora. Mas receba a força e a dignidade, receba uma divisa de Deus, receba uma divisa de Deus. Teu inimigo vai te respeitar e vai sair de lá de dentro da tua casa. Vai sair de lá de dentro da tua casa. Esta confusão, ela está com dias contados na tua vida. Não vamos desmerecer as pessoas, não vamos desmerecer as religiões, cada um com as suas crenças, cada um com as suas intenções e as suas vocações. Mas uma coisa, irmãos, nós temos que ter convicção: não existe Deus além do nosso Deus. Não existe. Deus além do nosso Deus não existe. E se tem no teu coração esta convicção que não existe Deus além do nosso Deus, o Senhor me mostra claramente aqui. Eu estou aqui na pureza, procurando passar para a irmandade aquilo que Deus mostra, mas Deus me mostra claramente uma caneta assinando algum decreto, algum edito. Se tu creres que Deus, não existe Deus além desse nosso Deus, pode ter certeza de uma coisa: neste minuto agora, bendito neste horário, o Senhor está indo aonde que está a tua causa. Não existe causa insolúvel, não existe, aleluia, tranqueira que o Senhor não tira. Senhor, eu sou incapaz, essa dívida vai acabar comigo, o meu filho nesta situação está tirando a minha força. Bendito, às vezes não é um
filho nas drogas, mas é uma criança com autismo, aleluia, em grande grau, que às vezes não tem ali, irmãos, por causa da sua enfermidade, não tem sossego. Bendito é o Senhor. Quantos estão andando porque estão num mundo tão perseguido, um mundo espiritual tão pesado? Tem pessoas que andam e do nada começa a chorar, mas está chorando porque eu não sei, é uma angústia, eu estou chorando, e sai chorando, acorda chorando, e de repente, com a mente acelerada, tomada de tantas ansiedades, que faz acelerar o seu pensamento, acelerar tudo, e a pessoa são tomada de crises e de tantas outras coisas. São as doenças desse século. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas, aleluia, a Irmandade tem que entender uma coisa, que um dia uma mulher tomada pelo Espírito Santo ficou registrado nas mensagens que nos últimos tempos a terra iria vacilar como um homem ébrio, e o coração do homem nele ia falhar pelo medo, que um espírito de inquietação ele iria tomar a terra, mas o povo de Deus seria abençoado com paz, e Deus derramaria no seu povo com abundância o espírito que estava sobre Elias. Bendito é o Senhor. E aquele espírito induziria o povo a clamar com insistência na oração, até que a terra fosse regada e os céus fossem abertos, em nome de Jesus Cristo. No final desta palavra, a terra já está vacilando como um homem ébrio, o coração está falhando pelo medo na vida do ser humano. Mas se tu precisa de paz, tem mais um pouquinho de palavra, põe-te em comunhão, que Deus manda essa ansiedade embora. Deus dá paz no teu coração. Sinta a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ela tomar a tua vida, tomar o teu ser. Irmãos, Deus mostra claramente, Ele dando um abraço na igreja no final. Sinta o abraço de Deus, sinta conforto, consolo, segurança no abraço que Deus está dando na tua alma. Glória ao nome santo do Senhor. E entenda que dentro de ti tem preciosidades que Deus já derramou na tua vida. Deus te pôs um sofrimento, Deus te pôs um desejo de consagração, Deus pôs no irmão um desejo de jejuar, aleluia, uma semana, 21 dias. E quantos aqui buscaram consagração, buscaram a Deus de coração e adquiriram de Deus ferramentas, dons e tantas coisas sublimes que Deus depositou em nós. Olha, igreja, aqui não tem a reunião de uma igreja falida, de uma igreja desanimada, de uma igreja sem ornamento. Não, aqui é uma reunião de uma igreja bem-aventurada, bem-sucedida, não tem falência, porque se tiver alguma falência, o Senhor rasga o plano de falência da tua vida agora. Mas quanta coisa, tu não sabe. Reage, irmão, reage, irmã, quanta coisa tem aí de Deus na tua vida. Se tu conseguir um pouquinho mais de comunhão, tudo isso que está na tua vida, alguma coisa já vai se manifestar. Tu crê que numa linguagem que Deus te toma, que Ele colocou na tua boca, Deus manda pela tua própria boca o inimigo embora do teu caminho? Tu crê com esse sinal de poderio dos véus na vossa cabeça, e uma linguagem que Deus colocar agora na boca das irmãs, Deus manda, glória, alguma coisa embora do teu caminho, Ele fere o teu adversário. Glória, irmãos, tem muitos que estão aqui, que foi Deus que te trouxe aqui, mas tem alguns, aleluia, que eu não vou falar o número, mas Deus me mostra, não foi Deus que te trouxe aqui, foi o diabo que te mandou aqui dentro, nesta reunião solene, bendito, para tirar a paz das crianças, para tirar a comunhão da irmandade. Glória ao nome santo do Senhor. Mas saiba de uma coisa, este lugar não é lugar para quem te mandou aqui. A irmandade fica na comunhão, porque esse louvor vai queimar todo o mal.